O que é pecado e por que o pecado leva ao inferno? Nesse estudo bíblico, eu vou te mostrar o que é pecado à luz da Bíblia e quais são as 3 principais consequências do pecado. E eu vou te explicar sobre cada uma delas, que são morte espiritual, a presença de demônios e a cegueira espiritual. E como isso pode afetar a vida das pessoas. E por fim, te explicarei por que o pecado leva para o inferno. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque o estudo que eu vou trazer aqui para você é um conteúdo bem mastigado, com significados de palavras e expressões da Bíblia que talvez você não entenda. E eu vou te ensinar de maneira clara para que você não saia desse vídeo com alguma dúvida sobre o que é pecado e por que o pecado leva ao inferno. Se você gostar desse vídeo, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para receber mais vídeos como este. Para quem não me conhece, meu nome é Miquel Cassiano e seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao meu canal. Existem diferentes nomes que a Bíblia usa para dizer ou explicar o que é pecado ou o que ele significa. Então, para te explicar de maneira que você entenda o que é pecado, nós vamos meditar sobre uma das 6 principais definições sobre pecado que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Lembrando que o que eu vou falar aqui, assim como o que eu falo nos meus outros vídeos, é tudo fundamentado na Palavra de Deus. E você pode usar sem medo nos seus estudos bíblicos, como também em suas pregações. A primeira palavra que meditaremos sobre o que é pecado é transgressão. Transgressão é uma das 6 definições baseadas na queda de Adão. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, a Bíblia diz o seguinte: E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Essa palavra transgressão, ela vem do grego parabasis, que significa ultrapassar voluntário de um limite, ou seja, refere-se a ações que ultrapassam ou violam normas ou limites estabelecidos, como leis ou regras. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17, a Bíblia mostra que Deus havia deixado bem claro que havia limites para as ações do homem. Veja o que a Bíblia diz: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: Veja que não foi um pedido de Deus, é uma ordem de Deus para a humanidade. Deus está ordenando e estabelecendo um limite que não pode ser quebrado. E o que Deus disse? De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus não apenas colocou o limite nas ações do homem, como também disse a Adão o que aconteceria caso o limite fosse ultrapassado. Trazendo esse ensino para as nossas vidas, entendemos que Deus, como Criador e sustentador do universo, estabeleceu limites para as nossas ações. A Bíblia ela nos mostra vários exemplos desses limites que por muitas vezes foram quebrados pela humanidade. Vejamos alguns exemplos de limites estabelecidos por Deus segundo a Bíblia depois da queda do homem. Êxodo capítulo 20, versículo 3 ao versículo 5, a Bíblia diz: Olha alguns limites que Deus estabeleceu. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Versículo de número 13 ao 17 diz o seguinte: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. E meditando sobre esses versículos e trazendo para o contexto atual, nos dias de hoje, eu pergunto a vocês: quantas pessoas não já quebraram esses limites? Quantas pessoas que adoram a imagem de esculturas semelhante a pessoas que estão no céu, ou na terra, ou nas águas debaixo da terra, e prestam cultos a essas imagens?
Quero deixar bem claro aqui uma observação, que eu não estou aqui para ferir a religião ou a cultura de ninguém. Apenas estou trazendo um estudo bíblico sobre o que é pecado, não da minha visão, e sim à luz da Bíblia e visão de Deus. Se você acha que eu estou errado, fique à vontade para estar trazendo o seu comentário aqui embaixo nos comentários. Então, voltando ao assunto, quantas pessoas que tiram a vida de outras? Casamentos que têm sua confiança quebrada pelo parceiro ou parceira por causa de traição. Pessoas que furtam e roubam outras pessoas, que por muitas vezes passam o ano inteiro para conquistar aquele bem, quando de repente vem alguém e leva. Pessoas que falam mal uma das outras, levantando por muitas vezes um falso testemunho para que o seu próximo seja prejudicado. Outros que vivem cobiçando a casa do próximo, e a cobiça aqui é definida como um desejo intenso e descontrolado de possuir algo que pertence a outra pessoa. E a Bíblia destaca a mulher de alguém, o empregado ou a empregada, o seu boi, que pode ser também o seu carro, a sua moto, a sua empresa, e no final o versículo diz: coisa alguma que pertença ao teu próximo. Esses são apenas alguns exemplos para que você entenda e tenha uma noção, uma base do que é pecado, segundo a definição da palavra transgressão, que usamos nesse estudo. Mas existem muitos outros que ainda estudaremos em outra oportunidade. Agora vem a pergunta: por que o pecado conduz as pessoas para o inferno? Como estudamos nesse estudo bíblico que pecado é transgressão, e transgressão é a quebra de um limite estabelecido, e quando esse limite estabelecido por Deus sobre o que não devemos fazer é quebrado, e a prática das coisas citadas anteriormente vira algo normal na vida de uma pessoa, há uma separação entre Deus e esta pessoa. O livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2 diz: mas as vossas iniquidades aqui, também é uma das 6 definições sobre pecado que falaremos em outra oportunidade. Ele diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Aqui nós aprendemos que o pecado traz consequências para a vida do homem. E eu vou te explicar quais são as 3 principais consequências do pecado na vida do homem, para que você entenda por que o pecado leva ao inferno. A primeira consequência é chamada de morte espiritual. A morte espiritual é a separação entre Deus e o homem. O livro de Lucas, capítulo 15, versículo 24, falando sobre uma parábola, ele diz: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Esse texto conta a história de um filho que pediu a parte da sua herança ao seu pai, e tendo recebido a sua herança, gastou tudo o que tinha vivendo dissolutamente. A palavra dissolutamente significa agir de maneira desregrada, imoral ou libertina, ou seja, vivendo uma vida de pecado e transgressão, como aprendemos aqui. No texto que lemos em Lucas 15, 24, quando o jovem volta para casa, o pai dele diz: porque este meu filho estava morto e reviveu. Essa expressão morto que o pai usa não está falando de morte física, onde alguém morre e é sepultado. Ele está falando da morte espiritual, que é a separação entre o pai e o filho. E a mesma coisa acontece quando alguém se afasta de Deus para viver dissolutamente na prática do pecado. Esta pessoa é considerada morta, pois está longe de Deus. E quando o pai diz: este meu filho estava morto e reviveu, essa expressão reviveu não está falando da ressurreição física, e sim da quebra da separação que havia entre o pai e o filho. Está falando da renovação da comunhão pelo jovem ter voltado para a casa do pai, para a presença e os braços do pai. E da mesma forma acontece quando alguém está longe de Deus e decide voltar para a presença de Deus. Quando esta pessoa volta para Deus, ela é considerada viva, porque está perto de Deus. A segunda consequência que o pecado traz para a vida das pessoas é a presença de demônios.
No livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14 ao 23, a Bíblia diz que quando o Espírito de Deus se afasta de Saul, um espírito maligno se aproxima dele para o atormentar. É por isso que nós encontramos muitas famílias oprimidas, odiando uns aos outros, pessoas que são atormentadas, que não têm tranquilidade dentro de suas casas, não conseguem dormir direito, vê vultos e escutam vozes dentro da própria casa. A vida sentimental, conjugal, financeira e mental totalmente destruída, abalada, e elas não sabem o que fazer para se libertarem disso. Isso pode ser a consequência da prática do pecado. Se você já passou por uma situação dessa, ou conhece alguém que passa por uma situação dessa, ou já passou, coloque aqui nos comentários. A terceira consequência que o pecado traz para a vida das pessoas é a cegueira espiritual. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Por isso que muitas pessoas não querem entregar a vida a Jesus, porque elas estão cegas pelo pecado e não conseguem enxergar o caminho que liberta do pecado e conduz à salvação. Por isso que muitas pessoas dizem que Deus não existe, que o céu não existe, que Jesus não é o Salvador. Isso acontece por causa da cegueira espiritual. E é por causa disso que o pecado leva para o inferno. Porque o pecado afasta as pessoas de Deus, atrai para essas pessoas a presença de demônios e cega o entendimento dessas pessoas, para que elas não se aproximem de Deus e tenham salvação por meio de Jesus Cristo. Espero que este vídeo tenha sido muito proveitoso para vocês. Tenho certeza que os olhos espirituais de vocês foram abertos e desejo que vocês possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de Deus. Obrigado por ter ficado até aqui no final desse vídeo. Eu vou deixar aqui na tela final desse vídeo um vídeo bem interessante sobre os 6 pecados que Deus odeia e o 7º que a sua alma abomina. Assiste lá, porque vai aumentar ainda mais o seu conhecimento sobre pecado. Deixe também a sua pergunta aqui nos comentários ou então a sugestão para o próximo tema do vídeo. Então, pessoal, vejo vocês na próxima e que Deus vos abençoe.